Olá, queridos, bom dia. Mais uma manhã de domingo, estamos aqui para a nossa EBD e hoje nós vamos iniciar o Salmo 72. Esse salmo ele é um salmo de Davi. Davi já está velho, debilitado fisicamente e faz esta oração. Você pode observar no versículo 20, que é do capítulo 72, que diz: finda as orações de Davi, filho de Jessé. Mas se você olhar o título do 72, diz que é Salmo de Salomão. Como funciona isso? Davi fez esta oração já na sua velhice e depois Salomão escreveu, redigiu essa oração e compôs então esta oração do Salmo 72. Esse Salmo 72 ele é uma oração pelas autoridades. Vamos observar aqui que do verso 1 até o verso 4 nós temos o caráter dessa liderança, desse reino, desses gestores. Então eu quero ler o verso 1 e o verso 2 do Salmo, que diz assim: concede ao rei, ó Deus, os teus juízos e a tua justiça ao filho do rei. Julgue ele com justiça o teu povo e os teus aflitos com equidade. Amados, esse é um salmo messiânico, um salmo que vai mostrar o governo glorioso de Jesus Cristo. Ele, de fato, é o rei justo. Ele é o rei que reina com equidade, com aproximação, com justo amor, com afetividade. De fato, um reinado como se deve fazer. Mas no versículo 1 até o versículo 4, nós temos o caráter de uma boa gestão. Aqui, logo nos versos 2, o Salmo nos ensina o que Paulo tem instruído a igreja na Ásia Menor, as igrejas daquela região de Anatote, que é orar pelas autoridades. Orar pelas autoridades, irmãos, é algo que pouco nós exercemos. Eu não sei com que frequência você ora pelas autoridades. Eu não sei se isso faz parte da sua oração. Eu não sei se nós lembramos de orar. Muitas vezes nós lembramos de questioná-lo, nós lembramos de cobrá-lo, mas e a questão da oração? Também é importante nós enfatizar que essa oração, ela não é uma oração partidária, ou seja, eu não vou selecionar direita, esquerda ou centrão. A oração do crente não visa orar em favor de preferencialismo partidário. Não é isto que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina que nós devemos ter maturidade para orar pelas autoridades, sejam elas daqueles do seu partido preferencial ou não. Quem vai atuar no processo de julgar as autoridades é Deus, irmãos, é Deus. É Deus que vai dar o impeachment, é Deus que vai tirar do governo e é Deus que coloca no governo. Uma vez em que esta pessoa, ela é a autoridade, ela é um governante dessa nação, eles têm que ser alvo da nossa oração, como faz o salmista: concede ao rei, ó Deus, os teus juízos. Ou seja, Davi roga a Deus que ele, mesmo na sua velhice, tenha procedência prudente no seu reinado. Ou seja, que ele se posicione, que ele governe, de maneira que Deus seja louvado. Até então, irmão, seja qual for a área administrativa, seja qual for a área em que você está, onde você exerce uma liderança, e nós já estudamos sobre isso nas epístolas de Colossenses, ali você tem que fazer para a glória de Deus. Nós temos que orar por nós, para que Deus nos dê direcionamento, não um direcionamento onde nós busquemos agradar nós mesmos, simplesmente os nossos familiares, mas pedir de Deus, como o salmista fala aqui, um direcionamento onde a sua gestão, ela abranja, ela cubra toda aquilo que é o seu governo, ou seja, ele abranja toda a exigência daquilo que de fato o seu cargo exige. Então é assim que nós vamos orar. Paulo vai dizer: oremos pelas autoridades, para que Deus o direcione.
E nós que exercemos autoridade, seja uma autoridade pastoral, seja uma autoridade diaconal, seja uma autoridade paterna, né? Seja uma autoridade pública, seja uma autoridade privada, em qualquer âmbito onde você lidera, temos que orar para que a nossa gestão ela seja direcionada por Deus. É Deus que vai julgar as autoridades se não procederem como convém. Abre parênteses. Deixa eu fazer aqui uma aplicação. Muitas vezes, irmãos, a nossa oração ela é uma oração partidária, preferencialismo. Nós oramos para que Deus faça isso, faça aquilo, dentro de uma perspectiva que nós achamos que é correto. Tira fulano, coloca fulano, faz isso, faz aquilo outro. Ou seja, nós começamos a orar como se nós tivéssemos o poder e a autoridade normativa dos eventos. Nós não sabemos o que sucede o amanhã. Nós não sabemos o que é melhor para nós. Essa é a verdade. Se você é um crente realmente servo de Deus, você sabe que o nosso coração é enganoso. E nem sempre aquilo que nós achamos que de fato é bom, nem sempre aquilo que nós observamos pela nossa ótica humana e tomamos decisões pautadas nisso, quer dizer que o fim vai ser bom. Então, é importante que nós deixemos na mão de Deus as punições. Fecha parênteses. Então, como é que nós vamos orar? Dê direcionamento, Deus. Dê autoridade, de forma que ele exerça juízos coerentes. Pastor, mas se ele não exercer um juízo coerente, se ele vai extorquir as pessoas, se ele vai maltratar as pessoas, se ele vai falcatruar o governo, aí é com Deus. Aí é com Deus. Nós estamos orando para que Deus dê direcionamento. Se de repente esse gestor ele não está andando nos princípios de Deus, o mesmo Deus que colocou sobre essa autoridade é o mesmo Deus que vai tirar. Irmãos, olha a questão, por exemplo, de Saul. Quem colocou Saul naquele governo? Deus. Saul fez tudo que era errado, ao ponto de ele se suicidar. O governo de Saul foi uma catástrofe. E depois o Senhor levantou quem? Davi. Então, é bíblico que nós façamos isso. Então, aqui, Davi, ele faz essa oração pelo reino. A maior parte das nossas decisões, irmão, ela é pautada dentro dos eventos horizontal e vertical. O que eu quero dizer? Muitas decisões da pessoa é tomada a partir de uma polarização social, né? Na polarização vertical, ou melhor, horizontal, né? Que não é para ser assim. As nossas decisões, os nossos projetos de vida, as nossas orações, elas têm que ter tomada a partir do vertical, de Deus para nós e daqui para a sociedade. Não da sociedade para nós e daqui para Deus, porque é isso que acontece. Muitas vezes as nossas orações é dentro de um estado que nós estamos vivendo, dentro de uma polarização. Aí a gente diz, Deus muda isso, Deus faz aquilo outro. Na questão da autoridade, o que Deus quer? Ore pela autoridade, deixa ele na mão do Senhor e Deus vai julgar. Versículo 2 diz assim: julgue ele com justiça o teu povo e os teus aflitos com equidade. Observe aqui, o que o salmista, o que Davi está pedindo? Senhor, que o ato de governar seja com justiça. Justiça aqui, amados, é um governo pautado na transparência, observando as leis sancionadas principalmente por Deus e respeitando as leis que normatiza esse país. Então a nossa adoração em oração a Deus é: Senhor, oremos para que as autoridades cumpram as leis sancionadas pelo país. Como nós temos aí, por exemplo, as leis que sancionada, que vai reger, o Estado, que vai reger o município, que vai reger o país, a nossa Constituição. A oração do crente é: Senhor, dê direcionamento. Olha o que diz: julgue ele com justiça o teu povo. Continuando, e os teus aflitos. A palavra aflito aqui, irmãos, é a palavra pobre. O hebraico vai usar a palavra pobre. Então, os teus pobres com equidade, que as autoridades
eles tenham sentimento para com os necessitados. Equidade é uma gestão com altruísmo, com sentimento, com solidariedade, com piedade, uma gestão humana, não uma gestão que escraviza, não uma gestão que vai extorquir. Mas o salmista aqui pede que as autoridades exerçam as suas funções com piedade, com humanidade, né? Ou seja, que eles sintam o povo e governem para que o povo usufrua também de uma vida melhor. E essa é a nossa oração. Quando nós oramos, irmãos, sem vínculo partidário, sem preferência partidária, Deus ouve a nossa oração. Agora, quando nós oramos de forma partidária, ou seja, porque nós temos preferência por direita, esquerda e centrão e assim sucessivamente, nós estamos querendo manipular Deus. Nós estamos querendo manipular o Senhor. Por isso que nas nossas orações, o que acontece no fim das nossas orações? Senhor, seja feita a tua vontade, não é assim? Quando a gente diz amém? Então nós falamos para o Senhor o que nós queremos, como nós gostaríamos que fosse, mas no final a gente diz, no entanto, seja feita a tua vontade. A oração de Davi, que foi copiada por Salomão, era: Senhor, concede ao rei prudência, juízo, concede ao rei, Senhor, uma gestão onde os seus subordinados sejam abençoados, não sofram oposição, não sofra, mas sejam eles, ó Deus, alcançados, aqueles que são aflitos sejam alcançados por essa gestão. Irmão, para nós concluirmos, fazendo uma síntese aqui, oração é algo do cristão, devemos orar pelas autoridades, não uma oração preferencial de partido. Segundo, nós devemos orar para que as gestões, os poderes que são exercidos, sejam em favor do povo aflito, sem pensarmos em classe social, mas que abranja todas as classes sociais. E por fim, irmão, e não menos importante, coloque na sua vida, coloque na sua vida de oração, na sua vida prática, na sua vida piedosa cristã, ore pelas autoridades, ore com mais frequência, vamos orar com mais frequência, para que Deus abençoe as nossas autoridades. E lembre-se, o colocar na autoridade e tirar da autoridade pertence ao Senhor. Que Deus te abençoe e que nós exercemos com toda a sabedoria as orações feitas às autoridades. Amém.